percepção, né, dos sinais, das características das pessoas, e aí eu passei por muitos anos despercebido, sendo só uma pessoa fora do comum, mas então tinha muitas coisas técnicas, né, muitos termos técnicos que eu estava precisando de uma forma mais lúdica e mais fácil de contar sobre o diagnóstico e a pessoa autista. Então, eu já escrevia e ilustrava outros livros, e aí eu aproveitei essa ferramenta que eu tenho de habilidade para poder fazer o livro. E aí eu fiz esse primeiro livro todo, eu escrevi, ilustrei, mandei imprimir, editei tudo. E aí depois caiu na minha dificuldade maior, que é essa parte de socialização, de interação, de poder mostrar para as pessoas. Então eu estava com um produto bonitinho e não sabia o que fazer. E aí nesse meio tempo, eu mudei para São João e sabia que tinha uma associação aqui. Então eu corri atrás para procurar onde que era a associação, e aí eu conheci a. E aí, com isso, eu conheci a Dani e toda a equipe, né, da associação e mostrei para ela. E aí, como ela fala pouco, né, conhece, então ela falou: olha, então acho que eu posso falar e você traz o livro e a gente vai junto. Eu falei: ótimo. E aí a gente começou assim, né? Ela me chamou para poder ir para as escolas e ela já fazia algumas palestras. E aí ela me colocou junto para a gente poder atingir as crianças. E foi assim que a gente começou esse projeto, né? Foi um ano com o primeiro livro e ela me ajudando. E aí cada vez mais eu fazia parte da associação e aí eu senti essa minha casa lá. E acabou que hoje eu sou presidente da associação, de tanto que eu ficava lá, e aí já tem 4 anos isso. E aí, com o conhecimento da Dani e toda essa expertise dela, eu chamei ela para escrever o segundo livro, que é Enfrentando Seus Medos, que é como se fosse uma continuação da primeira história, mas não necessariamente precisa da primeira história para poder entender a segunda. E aí ela escreveu comigo o segundo livro, e a gente colocou aqui, né, alguns obstáculos que a gente tem durante a vida, e a gente transformou isso de forma lúdica e com os personagens. Depois desse livro, a gente estava pensando em fazer o terceiro, a gente continuava, outros não continuavam, e nesses, acho que foi uns 3 anos, com o primeiro e o segundo livro, e a gente viu uma necessidade muito forte, assim, muito intensa de falar um pouco do autismo na escola. Então a gente fez o terceiro livro, que é da Doroteia, um autista na escola, que é pegando vários relatos de várias coisas que a gente presenciava, né, que faltava na escola e que a escola precisava também de uma ajuda. E a gente conseguiu sintetizar, né, toda essa dificuldade e todo esse trabalho que a gente tem junto nas escolas, que é para poder mostrar, né, que a gente precisa de uma união das escolas, da família, das pessoas autistas, da sociedade, para que a gente consiga fazer uma sociedade melhor e inclusiva. E daí que a gente chegou nesse terceiro livro. Ele ficou pronto no ano passado, mas como a Dani falou, a gente estava com uma vida muito tumultuada e duas pessoas autistas assim, não conseguem às vezes fazer tudo ao mesmo tempo. A gente faz tudo ao mesmo tempo na nossa cabeça, mas quando a gente vai colocar, a gente dá uma travada. E aí a gente conversou e falou: não, vamos funcionar uma biblioteca, né? Ela abriu assim as portas, era uma vontade nossa de fazer aqui, por ser a biblioteca, né, da cidade, quando a gente amassa a biblioteca, ser um trabalho literário, para a gente trazer para cá, para a comunidade também, poder vir e usufruir do trabalho que a gente faz. E aí a gente resolveu esperar a biblioteca,
aí finalmente chegou o dia da gente falar que estamos felizes, que seja um marco, assim, de emoção, porque pra gente é muito importante bater essas metas. A gente um pouco dessa rigidez também, né? Pô, concluímos, nós vamos para outro projeto, vamos para um outro caminho. E aí, e aí eu acho que a Dani pode falar um pouquinho sobre esse terceiro livro, sobre a escola e inclusão. Primeiro que acho que o maior, esse livro aqui, acho que ele fecha uma fase de reconhecimento da pessoa autista, né? Da busca por esse espaço, da busca por essa ocupação de espaço social. Quando o Bruno chegou com o primeiro livro, o Bruno não conseguia falar com as pessoas. E aí, toda vez ele ficava escondido atrás de mim e eu pensava no Pedro. Eu falei, poxa, o livro é seu, eu não posso ficar ocupando esse espaço, eu não posso ficar falando sobre esse livro. É você quem tem que ocupar. E à medida, né, de quanto mais a gente fazia, quanto mais a gente ia nas escolas, quanto mais a gente repetia, o Bruno ia ganhando habilidades. E eu esqueci, ele começou a fazer esse treino de habilidade, mostrar o quanto ele tinha a acrescentar, porque era uma obra dele, né? É um projeto dele. Eu estou aqui para contribuir, mas é um projeto dele. Então, isso para mim era muito importante, que ele pudesse dar voz a um personagem que é dele, né? E aí, quando ele me chamou para escrever o segundo livro, eu fiquei toda inchada, né? E junto com o segundo livro veio meu diagnóstico também, que foi um susto, mas que foi um susto que me fez entender várias outras coisas, né? Principalmente quem sou eu nesse mundo tão diferente para mim, que é sentido de forma tão diferente, né? Eu tô aqui falando com vocês, o passarinho tá me incomodando, sabe? E isso cresce com a gente ao longo da vida como uma coisa normal, né? Então a gente acostuma a viver no sofrimento. E isso pra gente é muito difícil, porque a gente não se encaixa em lugar nenhum. Tem um dos livros da Doroteia, que é o primeiro, que ela ainda fala: eu não me sinto bem em lugar nenhum, parece que eu não faço parte de nenhum lugar. Então,